Senhoras e senhores, nós teremos uma alteração somente quanto aos horários, o que não fere nem prejudica nenhum dos temas a ser apresentados esta tarde. Nós vamos ter somente uma inversão na apresentação das palestras. Todos os temas serão apresentados pelos respectivos oradores que aqui estarão, pelos representantes de cada tema, já informados anteriormente em nossa programação. Dando prosseguimento aos trabalhos, então, convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, conselheiro Valdir Júlio Teis, e o senhor professor Juarez de Freitas. Para conduzir os trabalhos, passamos a palavra ao conselheiro Valdir Júlio Teis. Bem, obrigado a todos. Cumprimento os organizadores desse evento e esse magnífico evento, que é de uma envergadura incalculável. Cumprimento o nosso professor Juarez de Freitas, o qual digo o seguinte: professor de Direito da PUC Católica, ou a PUC já é católica mesmo, do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pós-doutorado em Direito na Università degli Studi di Milano. Doutor em Direito e mestre em Filosofia. É presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público. Foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e atualmente é membro nato do Conselho. É presidente do Instituto de Direito Administrativo do Rio Grande do Sul. E temos a satisfação de ouvi-lo com a conferência A Efetividade de Políticas Públicas na Educação. Com a palavra, então, o nosso palestrante. Vamos fazer droga aqui. Senhor presidente desta mesa de trabalhos, eu me permitiria, em primeiríssimo plano, enunciar aqui o meu mais profundo agradecimento por participar desse memorável Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas. Um dos mais importantes, certamente, eventos deste ano no Brasil e que deitará consequências, espero, a longo prazo. E nada mais justo e imperioso do que mencionar aqui que um evento desta magnitude só é possível graças a uma liderança magnética, benfazeja, altamente positiva para o sistema de controle no Brasil, que é do nosso estimadíssimo conselheiro Sebastião Elvésio. A ele, as minhas melhores homenagens e, na pessoa dele, os meus agradecimentos a todos os que viabilizaram esta grande oportunidade de debate sobre políticas públicas. Antes de adentrar propriamente no tema do direito fundamental à educação, eu gostaria de propor aos senhores uma revisão que me parece mais do que oportuna do conceito de políticas públicas. Ordinariamente, nós tratamos do tema políticas públicas como sendo um conjunto de programas governamentais. Eu não vejo erro maior nisto, mas é um conceito demasiado estreito de políticas públicas. Exclui outros atores decisivos na formulação
na implementação e na regulação de tais políticas. É preciso, portanto, antes de falar nos programas governamentais, que são transitórios, fugidios, efêmeros, míopes temporalmente, não raro, populistas às vezes, e todo populismo é, em última instância, antipopular. Antes de falarmos, portanto, apenas neste prisma de programas governamentais, penso eu que devemos considerar as políticas públicas como prioridades constitucionais vinculantes. Prioridades constitucionais vinculantes. Significa dizer que haverá, então, uma enorme redução da discricionariedade administrativa no que tange aos juízos de conveniência e de oportunidade do administrador público? Sim, significa exatamente isto. E por conta dessa convicção é que eu propus, em recentes edições dos meus livros, notadamente no livro chamado Direito Fundamental à Boa Administração Pública, esta reformulação do conceito. Assim, por exemplo, quem quiser cogitar do tema política pública de saúde deve começar a pensar a matéria a partir dos 196 e seguintes. Assim, por exemplo, quem quiser tratar do tema direito fundamental à educação de qualidade deve começar pelo artigo 205 da Constituição Brasileira. E aqui já apresentei uma nota adicional ao enfoque corriqueiro desse tema. Passou da hora de falarmos apenas em expansão quantitativa de matrículas no Brasil. Não é mais esta a meta, nem é mais esta a prioridade. Sem prejuízo disso, por exemplo, um relatório importante de um dos nossos tribunais de contas no Brasil deu conta de que cerca de 17% dos municípios ainda não têm a creche, o acesso à creche. Muito bem, então vamos tratar disso. Mas muito mais importante do que isto é olharmos para a Constituição, mais exatamente, no artigo 206, por favor, inciso 7º, e ali se diz que precisamos garantia de padrão de qualidade. E padrão aferível segundo métricas objetivas. Padrão de qualidade. Este é o novo eixo do debate para o Brasil. Aqui há uma prioridade constitucional vinculante. E quando se fala em padrão de qualidade para a educação, não adianta pensarmos em termos de crise de produtividade da economia, se não pensarmos em padrão de qualidade de educação. Quando pensarmos nisso, temos que pensar que a educação tem de estar voltada para o desenvolvimento de novas habilidades para a vida. Habilidades cognitivas e habilidades não cognitivas, mas de autocontrole e de caráter. Os senhores diriam, mas o professor Juarez agora enveredou por um campo de ética. Sim, também estou no campo da ética. Mas eu quero dizer que o trabalho precioso neste aspecto de James Heckman, que recebeu merecidamente o Prêmio Nobel de Economia, mostrou as enormes vantagens econômicas para cada dólar investido, 7 dólares de benefício, se investirmos no desenvolvimento de habilidades cognitivas e não cognitivas desde a tenra infância. 3, 4 anos. Depois é muito, muito mais caro. Depois o Supremo vai determinar à administração pública que reforme presídios.
e tem de reformar presídios. Mas antes de reformar presídios, nós devemos cuidar desse investimento de qualidade desde a tenra idade. E isto é vinculante, isto é oponível ao poder público como direito subjetivo. O Supremo Tribunal, a propósito, em ótima hora, já reconheceu o direito fundamental à matrícula em creche. E mais ainda, para desgosto de alguns mais conservadores e adeptos da inércia do status quo, determinou que houvesse matrícula próximo de onde vivem os responsáveis. Mas eu quero dar uma notícia do direito comparado. Agora mesmo saiu uma decisão nos Estados Unidos muito interessante, com a ajuda, aliás, dos estudantes da Universidade de Yale. Entraram com ação e o judiciário americano disse, não adianta matrícula, queremos que vocês provem qualidade da educação. Esse é o próximo passo que o judiciário, também brasileiro, vai ter que alcançar. Mas eu quero me concentrar mais nas auditorias operacionais dos nossos tribunais de contas. E, por sinal, pretendo encerrar minha fala com uma auditoria operacional notável nessa matéria de ensino médico, que é uma catástrofe brasileira. E para me concentrar mais nesse ponto, eu quero lembrar apenas um aspecto importante que está na lei de 2014, a lei 13.005, artigo 2º, incisos 4º e 8. Novamente, em sintonia com a Constituição, o Plano Nacional de Educação também determina qualidade da educação. Pois bem, então agora, no restante da conferência, eu quero narrar brevemente para vocês, para que os 34 tribunais de contas incorporem as suas auditorias operacionais, 10 tópicos que me parecem comprovadamente, do ponto de vista científico, funcionam em matéria de educação de qualidade. O debate sobre educação de qualidade não precisa e não deve ser impressionista no mau sentido. Existem pesquisas empíricas robustas nessa matéria. Citei o James Heckman há pouco, mas citarei outras pesquisas se tempo houver. Então vamos a 10 fatores que funcionam. E os tribunais de contas brasileiros podem exercer um papel magnífico de promoção dessas 10 alavancas para a educação de qualidade. E antes que alguém me diga que essas 10 alavancas são para países nórdicos, eu quero dizer que tenho provas aqui de que algumas escolas públicas brasileiras já conseguem resultados positivos em alguns desses itens. O primeiro fator, onde talvez o atraso seja maior, por isso começo por ele, a educação do século XXI tem de ser a educação para o desenvolvimento sustentável, para a sustentabilidade. Não é à toa que a educação é um dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável do documento Agenda 2030 da ONU agora. O que quer dizer isto? Quer dizer que nós temos de habilitar os nossos meninos, os nossos adolescentes e os nossos adultos para uma representação adequada do futuro. Para que não fiquem chumbados ao presente imediatista. E neste ponto, o Brasil não vem cumprindo as recomendações da Unesco em matéria de educação para o desenvolvimento sustentável. Ainda não temos uma educação minimamente voltada para a redução de riscos de desastres. No Brasil, 5 milhões de criaturas vivem em áreas de risco. Isto é educação para a sustentabilidade. Temos que tratar disso urgentemente.
No Brasil, e eu não falo só, quando falo em educação para sustentabilidade, as pessoas pensam em educação para coletas, isso também é, mas eu quero algo mais profundo, mais abrangente, mais complexo. No Brasil, nós não estamos ainda suficientemente, isso é sustentabilidade, tendo métodos educacionais capazes de empoderar os nossos alunos para comportamentos, por exemplo, voltados para o consumo sustentável. Às vezes, usando até técnicas sugeridas por Cass Sunstein e outros, de nudges, de pequenos toques que nós podemos dar nas nossas escolas, poderíamos promover um outro tipo de consumidor, menos vulnerável, menos voltado para um consumismo autodestrutivo, para a contração de créditos que levam a superendividamento, e tudo isso começa com o desenvolvimento de técnicas científicas de capacidade de delay of gratification, de adiar gratificações, de mostrar para as nossas crianças o que é o benefício do autocontrole. E aqui eu quero fazer uma brevíssima menção a uma experiência clássica de psicologia. É o famoso caso do marshmallow. Crianças de 3, 4 anos recebiam a seguinte proposta: vocês querem comer um doce agora, marshmallow? Ou 2 daqui a 15 minutos? E viram aquelas crianças que eram capazes de protelar 15 minutos, o que para uma criança às vezes é um número bastante considerável. E foram acompanhar, essa pesquisa é clássica de Mitchell, e foram acompanhar o que aconteceu com as crianças quando adultas. Adivinhem quais foram aquelas que tiveram melhor performance acadêmica, profissional e pessoal? As que foram capazes de protelar. Em lugar, portanto, da satisfação instantânea, superficial, banal, nós temos de educar para adiar a recompensa imediata. Exercer o autocontrole. No fundo, a própria liberdade é o exercício do poder de veto sobre os nossos impulsos imediatistas. Não é por acaso que uma outra pesquisa clássica de Benjamin Libet mostra que nós tomamos consciência, isso é importante do ponto de vista jurídico, inclusive, nós tomamos consciência racional das decisões milésimos de segundos depois de já tê-las tomado. Olha a importância do que eu estou dizendo. Free will, liberdade, no fundo, é o exercício do poder de veto sobre impulsos ancestrais e primitivos. Isto é educação de qualidade. Isto é o desenvolvimento das habilidades chamadas não cognitivas, altamente negligenciadas no contexto atual. Isto é educação para a sustentabilidade. Sem sustentabilidade, no campo educacional, não há, a meu juízo, educação de qualidade. E há documentos preciosos, conselheiro Valdecir, da nossa Atricom, da Unesco, que podem nos ajudar nas auditorias operacionais a respeito. Segundo fator, participação consciente dos pais ou responsáveis. Este é um fator que comprovadamente funciona. Numa outra palavra, engajamento. Agora, tem que ser o engajamento de pais, desculpe a franqueza, que não atrapalhe o desenvolvimento dos filhos. Às vezes o filho é que vai educar o pai ou a mãe. É ou não é verdade? Então nós temos que ter um debate muito sério no Brasil, sobre uma coisa que é muito mais custosa, que é as escolas, e o modelo nosso brasileiro, cuidar um pouco de educar os pais, de ter alguns cursos de aperfeiçoamento cognitivo e não cognitivo dos pais. Explico, chamado Adult Learning, é uma técnica importantíssima que nós precisamos aplicar. Explico a minha preocupação. Há uma pesquisa INEP que diz o seguinte, que os pais brasileiros, todos nós conhecemos os resultados PISA da educação. São resultados péssimos, em geral. Matemática, capacidade de leitura com codificação. Pois bem, os pais brasileiros, na média, deram nota 8,6, não em 100,
em 10 para a qualidade do ensino no Brasil. Esse número é impressionante, mas é realista. Em outras palavras, os pais não sabem o que está acontecendo com a educação dos seus filhos. Os pais, em geral, infelizmente, nós temos que dizer a verdade. Fazer esse autoencontro é muito importante. Eles não sabem que é uma pesquisa de Oxford que mostra que os trabalhos repetitivos vão desaparecer até 2050. Cerca de 50% dos trabalhos repetitivos vão desaparecer. Uma pesquisa impactante. E nós insistimos em gerar um tipo de trabalhador não qualificado, em colisão com o artigo 205 da Constituição Federal, que fala expressamente em trabalho qualificado, não crítico, e que não sabe o que é qualidade de ensino. Qualidade de ensino tem que ser emancipatória. E para ser emancipatória, eu tenho de ter qualificação para um outro tipo de trabalho que não o rotineiro. Nós temos de ser melhores e mais habilidosos do que o Google. E então nós temos de pensar seriamente nesse aspecto. O engajamento dos pais, quando é consciente, quando é benéfico, quando eles conseguem checar as lições de casa, é positivo. Mas nós não devemos ter ilusão aqui. E há, no entanto, algumas escolas brasileiras públicas, um grupo seleto ainda de escolas públicas, que já conseguem fazer um trabalho de engajamento consciente dos pais, um trabalho paralelo com a escola, na base do idealismo. Eu penso que nós devíamos chamar não apenas professores, mas chamarmos o voluntariado brasileiro, que está adormecido nesta matéria. Pessoas que estão, às vezes, aposentadas, deprimidas, poderiam desempenhar um papel aqui decisivo para inclusão em termos cognitivos e não cognitivos na escola brasileira. Eu refiro um estudo chamado Excelência com Qualidade, feito pela Fundação Lehman e pelo Itaú, BBA, que mostra também a disposição do Congresso para as nossas auditorias operacionais, como fazer para que os pais tenham um engajamento de qualidade. Terceiro fator, importantíssimo. Talvez, se eu tivesse que dizer qual é o mais gritantemente urgente, há estudos do Eric Anuzekek, que é um dos pesquisadores mais importantes na área de educação, que mostram isso, é a formação qualificada, permanente e contínua dos professores. Quando se fala nisso, a primeira ideia que vem é pós-graduação. Às vezes o pós-graduação não ajuda em nada, se ele for divorciado da matéria para a qual o sujeito está vocacionado. Tem que ser uma pós-graduação que funcione. Mas muito mais importante e urgente, o bom professor, para que ele seja melhor o bom professor do que o Google, é fazer com que aquele que é bom professor se sinta com o dever solidário de puxar, de agregar os outros colegas que ainda não são bons professores. Há uma experiência, por exemplo, no Ceará, de uma escola pública, que é contagiante neste aspecto. Eu divirjo em parte de pesquisadores, como, por exemplo, aqui no Brasil, o Gustavo Iosp, que acham que a educação não é um problema de salário. Não. A situação de indigência dos professores de ensino básico no Brasil é tamanha que não faz sentido esse discurso entre nós. Aí sim, vale para os países nórdicos. Lá já não é mais um problema disso. Aliás, na Finlândia, as pessoas disputam avidamente pela honra profissional de serem professores. Como é que nós fazemos para atrair os melhores talentos? Eu vou dar um exemplo de uma providência que é tão nitidamente fácil e pouco custosa. Vocês concordam comigo que as nossas TVs educativas no Brasil não são TVs de educação de qualidade? Elas deviam estar repletas de aulas que ajudassem os nossos professores a que preparassem boas aulas. A nossa rede
A nossa rede poderia ter, não precisamos recorrer ao Coursera, que, aliás, é uma bela plataforma, com algumas das melhores universidades do mundo, gratuitamente oferecendo cursos inteiros. Mas esses estão em inglês. Nós podemos e devemos fazer essa qualificação contínua de forma em rede. Isso não é caro. Cada vez que eu vejo uma dessas TVs educativas, com programas, alguns, não todos, triviais, banais, irrelevantes, eu fico pensando na falta de economicidade do gasto público em matéria tão vital. No mínimo, troque o nome, coloque TV, sei lá, informativa. A TV educativa e a rede que nós podemos criar no Brasil, e basta os tribunais de contas começarem a sugerir enfaticamente, isso pode ser viabilizado, pela rede. Olhem aí a plataforma Coursera. Vejam a plataforma Coursera. Esse é um exemplo. Grátis. Universidade de Yale, Harvard, as melhores universidades do mundo têm cursos excelentes. Alguns para nós, professores de doutorado, são interessantes. Por que não cuidarmos do pobrezinho do professor, que está lá, muitas vezes, num recôndito município brasileiro, ilhado culturalmente, de ele, pelo menos, ter acesso pela rede a cursos motivantes, a cursos fáceis, entra na hora que quer, entra online, gratuitamente. Portanto, isso funciona. A pobreza de ideias, no caso da qualificação de professores no Brasil, é assustadora. Quando fala em qualificação, sempre, mas é muito caro. Muito caro. Nós temos experiências mundiais, outra coisa, poderíamos obter, sim, financiamentos mundiais nesta linha. Quarto fator, um currículo nacional mínimo. Um currículo nacional mínimo, não quero dizer minimalista, mas que seja mínimo, em que as habilidades essenciais estejam minimamente bem definidas. É claro que nós não sabemos exatamente quais serão os conteúdos necessários para 2050, mas nós sabemos, embora alguns colegas ainda sejam um pouco recalcitrantes, que o inglês é essencial. Eu penso que se deve estudar alemão, penso que deve estudar italiano, penso que se deve estudar, havendo disponibilidade, claro, francês. Quem tiver muita disponibilidade, latim, eu estudei, recomendo, estudei direito romano, fui professor de direito romano no século XX ainda. Milênio passado. E eu fazia, à época, para os alunos que terem interesse, eu fiz um livro chamado Direito Romano e Direito Civil Brasileiro, um paralelo, porque compreender é aplicar, diria Gadman, né? Se não fizer essa conexão, eu perderia o meu leitorado todo. Tem que estudar todas essas línguas, mas tem que saber duas no Brasil. E saber interpretar nessas duas. Português e inglês. Pronto. Depois de consolidar bem essas duas, aí... Não é? O espanhol eu dou por sabido. Com todo respeito, se o professor Daniel me autoriza essa intimidade nossa com a Espanha e com os nossos vizinhos latino-americanos. Habilidades essenciais. Senhores, hoje o currículo brasileiro é, em inglês fica mais bonito, mess, uma confusão. Cada um vai para um lugar. Parece o governo. Desculpe. Eu disse a mim mesmo que eu não falaria hoje sobre o fato de que ontem à noite eu propus a vários amigos, não é, um brinde à decisão unânime do TCU. Eu disse que não falaria. A lei do Plano Nacional de Educação, 13.005, o artigo 11, fala de um Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, mas para isso nós temos que ter um currículo mínimo, federativo. Fator 5,
definir com metas, com nitidez, metas específicas, em sintonia com o Plano Nacional esse que eu referi, mas de acordo com as necessidades locais e regionais. O talento adaptativo dos conteúdos, sem deixar ninguém para trás. E instituindo bônus para os professores que cumprirem metas de aprendizagem e resgate daqueles que estão com dificuldade maior. Aí os professores melhores vão querer ir para as escolas mais difíceis. Olha a inversão. Interessante. Saber lidar com incentivos. E evitar, abandonar, sepultar a estratégia introduzida pela emenda constitucional número 19, de 98. De triste memória, neste ponto. Por que de triste memória? Aliás, o seu maior expoente à época agora está estranhamente defendeu até num livro recente, não vou citar o nome, mas um livro recente ele defende a nova matriz econômica. Eu acho que, no mínimo, a pessoa tinha que parar para pensar um pouco sobre certas coisas. Mas, perdoado está. O fato é o seguinte, quando se no Brasil falou em avaliação de desempenho, em 98, era para quebrar a estabilidade. E não é assim que se faz reforma administrativa. Reforma administrativa se faz com inclusão, com persuasão, fazendo com que o professor seja parceiro da empreitada. Do contrário, não vai andar. Tem que ter inteligência estratégica. Ninguém gosta de avançar premido por chicote. E o artigo 41, em 98, foi alterado, para quando fala em avaliação de desempenho, era uma estratégia de corte, de prejuízo, de quebra da estabilidade. Não é disso que se trata. É preciso trazer uma avaliação de desempenho com incentivos inteligentes e baseado em recompensas inteligentes, e não na ameaça. Isso não vai funcionar no século XXI. Isso é técnica do século XIX. Mas é fundamental, partimos também para o fator número 6, um monitoramento contínuo da aprendizagem. Esse monitoramento, o Brasil, Justiça Se Faça, já começou a fazer. Os tribunais de contas podem nos ajudar enormemente nessa linha, com medições matemáticas, expondo os seus métodos, expondo até os senões as limitações do método, mas expondo, colocando o medidor adequado. Mas eu diria que o monitoramento contínuo de aprendizagem no Brasil tem que fazer com que coisas elementares aconteçam. Eu vou lhes dar um exemplo de uma coisa que eu vi no relatório, esse que eu mencionava há pouco, excelência com qualidade. Vou dar um exemplo de uma cidade, Foz do Iguaçu. Eles viram algo que funciona profundamente bem no monitoramento contínuo da aprendizagem. É quando o professor, em lugar de fazer apenas provas, tem um cuidado, em relação às crianças, evidentemente, um cuidado de realizar análise dos cadernos dos alunos. Quer coisa mais elementar do que isso? Eu quero ver como é que está o teu caderno. O que tu andas fazendo em casa? O que tu andas anotando na minha aula? Eventualmente, se tem ali uma piada contra o professor, paciência. Então, saber fazer o monitoramento contínuo. Também sobre isso há achados científicos que funcionam. Eu não quero ser consequencialista ou pragmático, mas não dá para deixar de ser também pragmático. Nós temos que olhar, a Inglaterra faz muito isso, o que funciona em matéria de políticas públicas. Eles têm centros de excelência, em Cambridge, por exemplo, o que funciona em matéria de políticas públicas. Fator 7. Esse pode também, alguém vai dizer que isso só funciona nos países nórdicos. Eu vou dizer que não. Reforço escolar customizado. Customizado. Por aluno, não por disciplina, mas com supervisão do professor. Pasmem vocês, eu tenho a lista aqui,
detectado já hoje em várias escolas públicas. É possível. Se uma pode, todas podem. Funciona, e não apenas nos países nórdicos. E cria uma relação muito bonita, inclusive, que é uma coisa que no Brasil não se trata, é um assunto meio tabu. Eu disse há pouco, o melhor professor tem que ser chamado para ajudar os outros, a puxar os outros. Disse, né? Pois agora eu vou dizer uma coisa mais impactante do que isso, que funciona. Às vezes, por sorte, o Brasil não cuida disso. O Brasil desperdiça suas melhores energias, em todos os aspectos. O Brasil está voltado para energias fósseis ainda, e o futuro do Brasil é energias renováveis. Ninguém tem a nossa capacidade no mundo, quilômetro quadrado, em energias renováveis do que o Brasil. Se há um lugar em que nós devemos estar, é no pódio das energias renováveis. Mas existe um outro tipo de energia renovável, que é a energia intelectual. E nós tínhamos que ter um carinho especial, uma proteção especial, sabe por quem? Ninguém fala dessas criaturinhas. O melhor dotado. Aquele que tem mais faísca. Não preciso chamar de superdotado para não gerar discriminação. O que tem mais faísca? Este aluno, muitas vezes, é rebaixado, é maltratado, cruelmente, quando ele deve ser estimulado a puxar os colegas. Quando eu percebo que alguém é um pouco melhor, eu imediatamente o converto em monitor. Tu és meu monitor, vem cá, vem me ajudar. O camarada se engaja, vai desenvolver habilidades sociais, vai deixar de ser um pobre isolado, sofredor, e vai, principalmente, prestar um serviço de solidariedade ativa. Não é magnífico isso? Isso tudo é possível, mas essa ideia de não deixar ninguém para trás é absolutamente crucial na educação de qualidade. Eticamente, é uma ideia indescartável. Fator 8, ambiente escolar positivo. Aí eu falo tanto em termos emocionais, como em termos físicos. Eu daria um número para os senhores alarmante. Eu tenho aqui uma pesquisa recente que dá conta de que somente 15% das escolas brasileiras têm ambiente físico mínimo. Não dá para aprender em pardieiro. Esses dias eu fui a um estado rico e uma auditoria operacional de um Tribunal de Contas detectou isso com fotos. E aí as coisas mudaram. O estado que tem melhor IDH do Brasil, eu vi lá umas cenas arrepiantes. Fios expostos, uma coisa assim, parecia o Iraque. Graças a uma auditoria operacional, as coisas começaram a mudar recentemente nesse estado. Senhores, o que é um ambiente mínimo? Porque as pessoas podem achar que é ter um auditório desse tamanho. Não. Ambiente mínimo é uma sala dos professores. Vocês acham que é um ambiente mínimo? Sala dos professores. Uma sala do diretor. Razoável, não precisa ser. Uma quadra. E alguns equipamentos básicos. 15% no Brasil. Senhores, isto aqui significa dizer infraestrutura. Quando se fala em infraestrutura, nós pensamos em logística, pensamos em transporte rodoviário, que está errado, devíamos pensar primeiro no ferroviário, depois no hidroviário e, por último, no rodoviário. Mas, enfim, pensamos em portos. E temos de pensar nisto. Temos que reduzir custos nessa área. Mas existe uma infraestrutura básica brasileira que é esta. Algumas creches, por exemplo, eu fico arrepiado quando dizem matrícula em creche. Calma, é creche mesmo ou é depósito de criança? Depósito infecto-contagioso de criança. São dúvidas que as auditorias operacionais brasileiras precisam dissipar. E existem estudos aqui que eu tenho comprovando que existe uma correlação
esta mais do que suficientemente, cabalmente demonstrada, entre um ambiente mínimo, não precisa ser luxuoso, basta ser limpo, ter o básico e o aumento da aprendizagem. Fator número 9, qualificação da gestão da escola. Amadorismo é inconstitucional. Já pensou se essa moda pega? Essa minha frase ganha curso? Partidarização da escola é crime de lesa pátria. Não combina com educação de qualidade. E aí, nesse ponto da qualificação de gestão, eu espero que a análise preditiva, que foi mencionada agora há pouco, ou prospectiva, leve em consideração os benefícios sociais, econômicos, ambientais, éticos, de uma gestão profissional da escola. Agora, tem que ser dito, ninguém nasce diretor. Algumas pessoas não têm nenhum talento para ser diretor. Aliás, eu conversava com um grande economista brasileiro, de quem eu gosto muito, e o Eduardo Gianetti, posso dizer. E ele me dizia, abertamente, não me pediu sigilo, que ele não tem nenhum talento para o executivo. E ele me assegurou que, se fosse convidado para ser ministro, faria o bem de não aceitar. É raro esse tipo de autopercepção, não é? E mesmo quem tem talento de gestão, precisa ou não precisa ser preparado. Gestão de escola não é gestão de parafusos em série. Não é uma esteira chapliniana. É uma das coisas mais complexas, difíceis. Aliás, eu acho que todo presidente da República, antes, tinha que ser diretor de escola. Hoje eu estou inspirado. E olha que eu disse que eu não iria falar certas coisas. Fator número 10. Esse é o fator de todos o que congrega os 9 anteriores. Não confundir, como nós confundimos no Brasil e em outras partes do mundo também, educação de qualidade com adestramento. Há um livro do John Bell, professor de Direito da Universidade de Cambridge, sobre direito educacional. Belíssimo livro. E ele faz a distinção entre treinamento, adestramento e educação. Treinamento, diz ele, é para cumprir uma tarefa imediata, específica. Educação habilita a entender e a refletir sobre o conhecimento e ser capaz, em vários contextos, de agir de maneira crítica e responsável. E eu acrescento, responsável pelas gerações presentes e futuras. Responsável intertemporalmente. Isto é ser educado. Educação se vê, sabe aonde? No trânsito. Na loja, no shopping, em saber consumir, nas boas maneiras. É importante que a escola, não só a escola, mas todos nós, saibamos ter boas maneiras. O que existem pessoas ríspidas no mundo, imagine quando um país tem a desgraça de ser governado por uma pessoa ríspida. Grosseira. Imagine se isso acontecesse conosco. Isso gera uma alta insegurança social. O tecido social fica como que prejudicado. E há, para encerrar, um documento que eu recomendo a vocês, chamado Better Skills, Better Jobs, Better Lives. É um documento de 2013 da Unesco.
melhores habilidades, melhores trabalhos, melhores vidas. E 4 pilares que eu penso que são pilares realmente decisivos para uma educação de qualidade, para o exercício de um direito fundamental à educação de qualidade. Primeiro, learning to know. Segundo, learning to do. Terceiro, learning to live together. Quarto, learning to be. Primeiro, aprender a saber. Aprender a encontrar as informações. Essa talvez seja a coisa mais fácil hoje em dia. Segundo, aprender a fazer. Terceiro, aprender a viver em conjunto. Aprender a viver em conjunto, a respeitar a racionalidade intersubjetiva, professor Daniel. A não buscar nos políticos falsos heróis. Não aceitar a tirania da miopia temporal. Vestir as lentes de um pensamento de longo prazo. Isto é educação. Isto é a racionalidade humana no que ela tem de melhor. E, finalmente, learning to be, aprender a ser. A ser e a deixar ser. A ser e a gostar que os outros sejam. A ser e vibrar, experimentar a liberação dos hormônios do prazer. Comprovadamente isso acontece quando tu percebes que um aluno teu cresce. Não há nada melhor para um professor orientador do que ver um livro. Eu tenho tido essa sorte ao longo da vida, livros brilhantes daqueles que eu pude orientar. Não há prazer maior do que ver alguém que às vezes chegou perto de nós num dado momento, ainda com certa dificuldade de escrever, e depois sai uma obra densa, sofisticada. Aprender a ser esse tipo de pessoa que veio ao mundo para ajudar a provocar bem-estar não apenas material, mas imaterial, não apenas para si, mas para todos. Muito obrigado. Meu professor, parabéns. Árdua a minha missão aqui agora, viu? Depois dessa brilhantíssima palestra, professor Juarez, eu tenho que me queixar ao nosso presidente Sebastião Helvécio, que me outorgou uma missão, eu diria que árdua, em presidir essa mesa, com a vossa presença e com a vossa palestra, mas, ao mesmo tempo, também muito gratificante. Estamos, por coincidência, ontem e hoje, realizando no meu estado de Mato Grosso, justamente um fórum de debates sobre educação, baseado justamente também na auditoria operacional. Estamos 2 dias com gestores municipais, professores, pedagogos, enfim, todas as pessoas envolvidas com a educação, discutindo os nossos problemas de Mato Grosso. E nos assusta, professor, muitas coisas, mas uma coisa, Vossa Senhoria abordou aqui, a questão da efetividade do professor, mesmo do prêmio, dessa questão da igualdade. 31% dos nossos professores no estado de Mato Grosso estão fora da sala de aula. Ou estão de licença, ou estão cedidos, ou estão cursando, mas não na sala de aula. E continuam, quando voltam, buscando licenças. Então, essa igualdade que o serviço público, ou que a legislação, que a Constituição prega, ela é, ao mesmo tempo, maléfica. Porque aquele que não trabalha tem o mesmo direito daquele que trabalha e se dedica. Não dá para dizer que se discorda de nada. Quando o senhor nos diz que políticas públicas deveriam ser prioridades constitucionais, eu concordo, olha, plenamente, porque é o seguinte, mas nós temos um problema muito sério, professor,
que é a falta de fiscalização do poder legislativo na implementação das políticas públicas. No estado de Mato Grosso, nós criamos um programa chamado Democracia Ativa, justamente para que nós possamos conversar com os vereadores, tentar capacitá-los um pouco mais de como eles podem e devem fazer a sua fiscalização junto aos municípios. E se percebe, não só no campo do legislativo municipal, se percebe no campo do legislativo estadual e muito mais, eu diria, que no campo do legislativo federal. Parece que todo mundo está preocupado com suas emendas. Infelizmente, o nosso poder legislativo, que deveria fazer a fiscalização, que tem a legitimidade de efetivamente punir, se preocupa com suas emendas, com o seu, desculpe o termo, umbigo, não importa para o município, importa para mim. Nós vimos agora, no nosso Congresso, houve um momento que o governo federal, não é uma crítica, isso é um fato, o pessoal queria aprovar medidas econômicas que enterrariam o nosso país, e, em razão da liberação de medidas, tudo parou. Então, o interesse é pessoal. Falta, eu diria que uma palavra que não se ouve mais, bem ou mal se ouvia muito no passado, patriotismo. Hoje se vê aqui, nação, se vê aqui, pátria educadora. Esse vocábulo é novo para muita gente, professor. Pátria educadora é um vocábulo novo. E olha, o que melhorou essa pátria educadora? Quando nós vemos e vimos que os índices cada vez pioram, querem matrículas, porque daí tem um Fundeb, tem um Fundef, matriculam, fazem matrículas fantasma, inclusive. Nosso estado, em 100 e tantas escolas, descobriu mais de 10 alunos fantasma. Os professores também não estão capacitados para ensinar. Educação se confunde com escolaridade. O pai coloca o filho na mão da professora ou do professor para ser educado, quando em casa ele mesmo não tem o mínimo de educação e também não sabe educar e nem a professora consegue. Ela não foi preparada para dar educação, princípios, e o senhor abordou bem aqui, dos exemplos que citou, as boas maneiras. Isso tem que vir de berço, não adianta, na escola não se consegue ensinar boas maneiras. Enquanto professor, hoje está difícil, mas eu diria o seguinte, enquanto professor, hoje não é mais protagonista, eu vou usar um termo ruim de usar, mas é o bobo da corte na sala de aula, porque se ele chamar a atenção do aluno e colocá-lo para fora por comportamento indevido, ele vai ser chamado na secretaria, pode ser processado, conselho de pais e não sei mais quem, e Ministério Público vai processá-lo, porque constrangeu e traumatizou esse dito futuro cidadão, mas o aluno pode bater, pode xingar, pode cuspir, pode fazer o que quer, que está no seu direito. Os valores se inverteram. Eu digo uma coisa, professor, enquanto esses valores invertidos prevalecem, tem que ter um choque muito forte na cultura nossa de respeito, que não há. Isso eu concordo, em todos os lugares, e é pouco isso. Suécia, aqui se fala em fechar presídios por questões jurídicas e judiciais, a Suécia fecha presídios por falta de presidiários. O que significa? Qual que é o motivo disso? Com certeza, a educação está dentro, é o cerne da questão. O padrão de qualidade, a questão vinculante, tem que ser, não se vê qualidade no serviço público de forma geral. Eu tive, não tem nada a ver com o assunto, mas eu tive o privilégio, outra vez, a oportunidade de conhecer o pronto-socorro de Cuiabá. Parece um hospital de campanha. Tantos pacientes nos corredores aguardando a oportunidade de sobrar um leito para serem internados. Parece um estado de guerra. Então, a qualidade geral do serviço público é muito ruim e cada dia ela está piorando. Eu não vejo reciprocidade do servidor
em relação ao cidadão que está na frente lhe pagando o salário. Percebo isso a cada dia que passa nas nossas instituições públicas. Se me permite, conselheiro, eu conto com o senhor, com o seu tribunal e com, enfim, com os 34 tribunais de contas para mudarmos esse quadro, né? Mudarmos profundamente esse quadro e daí a importância de auditorias operacionais. Eu havia mencionado que faria uma breve alusão a uma dessas auditorias, é o TC 007-081. O TCU, com 28 tribunais de contas, conseguiu realizar uma cooperação técnica digna de grandes encômios, realizou um diagnóstico dos problemas do ensino médio no Brasil. Sugeriria que vocês examinassem esse tema. Ademais, como estamos nos aproximando da próxima conferência, eu gostaria apenas de, para aqueles que quiserem ter dados adicionais às pesquisas que eu referi aqui e a outras que eu não pude referir aqui, eu gostaria que anotassem, se me permite, para dar uma prova de que eu estou realmente aberto ao diálogo, não é? O meu e-mail pessoal, juarezfreitas, tudo junto, @uol.com.br. Está aí, não é? A minha abertura plena para que possamos juntos fazer com que o direito fundamental à educação se torne uma realidade o mais cedo possível. Muito obrigado. Obrigado, professor. E só para encerrar, eu ouvi na palestra anterior, falando em planejamento, criamos no Estado um projeto chamado Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, justamente para poder contribuir com a gestão pública em fazer o seu planejamento. Então, o problema está aqui, resumindo, os nossos gestores, a maioria, não sabe fazer gestão. Pela simpatia popular, são alçados ao cargo de executivos públicos, mas não têm conhecimento de gestão pública. Professor, muito obrigado, mais uma vez, que Deus o proteja e felicidade a todos. Pela participação neste primeiro Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, os nossos agradecimentos ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, conselheiro Valdir Júlio Teis, e ao senhor professor Juarez de Freitas.